O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher os irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de Televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, bem como pelo Facebook da Basílica. Sintam-se todos acolhidos na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, hoje nós ouvimos no Evangelho Jesus atender à oração do salmista. O salmista hoje nos diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Então, Jesus vai elucidar a questão que o mestre da lei coloca para ele. Ora, se este jovem é mestre, quer dizer que ele é entendido, ele aprendeu para ensinar. Mas, ao contrário dos demais que nós ouvimos se aproximar, chegar perto de Jesus nestes dias, este jovem não veio com capciosidade, tentando, como diríamos, envolver Jesus numa trama para levá-lo a juízo, para acusá-lo, para dizer que ele é um subversivo, ou então um vendido ao estrangeiro, ou ainda um charlatão que fica enganando as pessoas com falsas promessas de uma vida além, né? Na visão dos saduceus, se não havia ressurreição, falar em ressurreição era charlatanismo. Nada disso. Todas essas armadilhas Jesus desarmou. Mas este jovem não vem, este mestre da lei não vem com essa capciosidade, com essa maldade de envolver Jesus numa trama maléfica. Ele vem de coração aberto, ele quer saber, eu quero saber se os meus estudos estão certos, será que é isso mesmo? E Jesus vai atender a esta
demanda deste mestre da lei. E, como diz o salmista, nos disse hoje o salmista, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Este mestre veio na humildade e despojado, né? Porque o pobre na Sagrada Escritura não é apenas aquele que não tem nada materialmente, mas é aquele que não está imbuído de orgulho, de soberba, cheio de si mesmo, confiante em suas próprias forças, ou como dizem os jovens hoje, né? Se achando. Não, ele vem na humildade. E Jesus lhe elucida a questão que ele coloca. Qual é o maior mandamento? Nós, no catecismo, aprendemos os 10 mandamentos. Mas na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ter 613 mandamentos, 613 artigos. E os fariseus e os mestres da lei, os escribas, os saduceus, discutiam muito qual era o mandamento que era maior, qual é o sábado, é honrar pai e mãe, é não furtar, é não matar, é não cobiçar as coisas alheias. E outros, não é? Porque os 10 mandamentos são o núcleo duro dos 613. Né? Você imagina, se nós já temos dificuldade em decorar e em cumprir os 10 mandamentos, imagine 613. E havia essa disputa no Israel antigo para saber qual desses mandamentos que era o mais importante. Uns diziam, não, todos são importantes, então todos têm que ser cumpridos. Não, guardar o sábado é o principal, vão dizer outros. E em torno desses mandamentos vão surgir outras séries de pequenas normas, as interpretações mais variadas e, poderíamos dizer, contraditórias e translocadas, que tornavam a vida insuportável. 613 leis. Isso nos recorda um pouco a situação aqui no Brasil atualmente, não é? Nós temos mais de 1 milhão de leis. 1 milhão de leis, minha gente. É demais. Os romanos diziam: onde há muitas leis, há muita corrupção. Então, se nós queremos diminuir a corrupção, nós temos que começar por diminuir as leis. Leis duplicadas, leis triplicadas, leis que contradizem umas às outras, leis conflitantes, leis descabidas. Isso, leis descabidas. Há leis descabidas. Então é preciso ter muito cuidado, né, com essa inflação legislativa que nós temos. Daqui a pouco nós vamos ter que eleger um parlamento só para deslegislizar, ou seja, desfazer as leis, né? Desfazer as leis. Então, onde há muitas leis, há muita corrupção. Está uma coisa absurda. Agora, até para mandar uma carta, você tem que fazer um documento que chama-se declaração de conteúdo. Olha o abuso que isto é. A pessoa já parte do princípio que você é um bandido que vai mandar alguma coisa, ou um contrabando, uma droga, uma bomba, por uma carta. É a acusação, não é? É a inversão do ônus da prova. Você é culpado até que você consiga provar que você é inocente. Não, isso vai atenta contra o direito romano, que diz, o princípio básico do direito romano: indúbio pro réu. Enquanto houver dúvida,
o réu deve ser considerado inocente. Inocente, pode parar a menor dúvida. Mas o réu deve ser considerado inocente. E diziam os antigos juízes que é melhor 9 culpados soltos do que um inocente preso. Então, meus irmãos, Jesus também nos chama a atenção para os nossos dias. Paremos de ficar inventando leis que amarram e mobilizam. Nós estamos vivendo pior do que na época da ditadura, que não tinha tantas leis assim. E essa multiplicação de leis se tornou um peso. Pela nossa situação atual, nós tiramos pela situação dos israelitas na época de Jesus. Aquela multiplicação de mandamentos tinha se tornado um peso para a vida cotidiana, diária. E Jesus vai elucidar qual é o centro da lei de Deus, o centro da antiga aliança, o centro que se torna a nova aliança. E veja bem, Jesus, ele não revogou pura e simplesmente os 613 mandamentos. Ele colocou a coisa em ordem, os pingos nos is. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aqui está, é o resumo, é a regra de ouro, a regra áurea do nosso relacionamento com Deus e o próximo. Amar a Deus e ao próximo. Praticamente um mandamento só. Mas amar cristamente, amar como Cristo amou, amar com despojamento, com kenosis, com esvaziamento de si mesmo, não o amor egoísta. O amor egoísta, o que é o amor egoísta? É a pessoa dizer assim, para o marido ou para a esposa, ou ainda está no namoro, não é? Ou para os filhos, olha, eu vou te prender dentro de um quarto escuro, vou vendar teus olhos e vou te amarrar, porque eu te amo. Isso não é amor, isso é possessividade. Porque amar é deixar ir. Amar é deixar ir. Nós não podemos esquecer disso. O amor que é amor não prende, ele solta, ele liberta. Então Jesus vai colocar as coisas no lugar. Todas as outras leis do antigo Israel e qualquer lei que seja emitida em qualquer tempo ou lugar, se não estiver sobre a égide do amor de Deus e o amor ao próximo, é uma lei descabida. E isso é uma coisa também que Jesus nos chama a atenção, viu? Cuidado com os legalistas, muito cuidado. Eles se escudam na lei para oprimir os outros, viu? Oprimir os outros. Todos os tiranos, todos os regimes tirânicos faziam leis para justificar os seus malfeitos. Isso mesmo. E eu já dei este exemplo, mas volto a ele. Digamos que amanhã, por desventura, houver um plebiscito no Brasil que aprove, que libere o aborto. Se houver este desafortunamento, aí eles vão dizer: olha, agora vocês não podem dizer nada, vocês cristãos fiquem caladinhos, porque nós temos a lei do nosso lado. Nossa primeira tarefa será fazer de um tudo para revogar esta lei. Primeiro, desobedecê-la, porque ela não merecerá ser cumprida. Segundo, mobilizar-nos para aboli-la o quanto antes.
não, mas agora eles aprovaram em lei e passou pela maioria do plebiscito, não podemos fazer mais nada. Podemos e devemos denunciar de noite até fazê-la cair. Isso mesmo. Se um homem na antiga Roma, de tanto repetir que Cartago devia ser destruída, delenda Cartago Oeste, Catão, toda coisa que ele ia fazer, ele falava isso. Fulano, como vai sua mãe? Vai bem, mas lembre-se, delenda Cartago deve ser destruída. De tanto o Catão falar isso, ano após ano, dia após dia, ele fez com que os romanos fossem à guerra e destruíssem Cartago. Então, meus irmãos, quanto mais nós cristãos devemos nos opor às leis tirânicas, porque Santo Tomás de Aquino diz que isto não é apenas um direito, é um dever, uma obrigação. Então, cuidado com os legalistas, porque nem tudo que eles conseguem aprovar como lei, mesmo que esteja na Constituição, não é porque está na Constituição ou porque foi dito que é constitucional, que é moral e justo. Não, nada disso. Se fosse por isso, o Brasil não estaria na 7ª Constituição, não é? Só o Getúlio rasgou 2 e fez bem feito, porque né? A de 1891 não devia nem ter sido feita, porque renegava, desprezava Deus. Então, meus irmãos, Jesus põe os pingos nos is e nos alerta a nós cristãos para estarmos atentos, porque amar o próximo é defendê-lo também até de suas más inclinações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.